Este conteúdo integra as ações da edição 2021 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, gente! Eu sou o Carlos André, artista orientador do Vocacional Literatura Sul 1 2021. Bom, para quem está chegando aqui pela primeira vez, a gente está dentro de um processo de pesquisa a respeito de escritura de contos. Então, vale a pena, além desse vídeo aqui, claro, assistir os anteriores para entender um pouco melhor como que esse processo todo tem se dado. Hoje é o nosso segundo encontro a respeito de curva de personagem. No encontro anterior, a gente falou sobre um tipo de curva muito específico, que é a epifania. Aqui no Brasil, é muito bem representada, né, pela Clarice Lispector. Voltando à nossa conceituação inicial, a gente está considerando curvas de personagem aqui, o que também pode ser encontrado com outros nomes, como arco dramático, curva narrativa, né? Mas, de maneira geral, a gente está tratando daquelas situações que fazem com que a nossa narrativa transforme, de alguma maneira, o nosso personagem. Aquele personagem que, portanto, começa de determinada maneira, né, vai se transformando e alcançando outros estados psicológicos, morais, conscienciais no decorrer do nosso conto. Na curva estudada, então, com a Clarice, na Epifania, a gente tem um personagem que está vivendo ali a sua vida cotidiana e comum, e de repente, por um acontecimento ainda que banal, uma grande revelação é feita e esse personagem tem a sua rotina, né, completamente transformada. Bom, hoje a gente vai falar então de uma outra curva que eu vou nomear aqui, isso também pode receber diferentes nomes por aí, de curva descendente, né? Ou seja, um personagem que começa num estado, seja de ânimo ou psicológico ou mesmo social, e até o final da narrativa, até o final do conto, ele decai, né? Gradativamente. E no final do texto ele vai se encontrar num estado exatamente oposto àquele em que ele estava inicialmente. Esse tipo de curva é muito comum em romances, né? Como exemplos aqui eu poderia citar O Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, né? Que é um personagem ufanista, que acredita que o Brasil é o melhor país do mundo, e no decorrer do romance ele vai se decepcionando continuamente, né? Com essa sua crença até o seu triste fim, como diz o título do livro. A gente tem também aí um clássico da literatura já contemporânea, né, de um autor sul-africano chamado Keats. O livro se chama Desonra, em que um professor universitário também estabelecido vê a sua vida degringolar a mais terrível humilhação, né, no decorrer da narrativa. E os exemplos, enfim, em romance são inúmeros, né? Em conto, eu escolhi para vocês um conto do Mário de Andrade. Esse conto se chama 1º de Maio, 1º de Maio, né? A gente sabe, é o Dia dos Trabalhadores, e tá no livro Contos Novos. O conto é de 1947, existe umas análises aí sociológicas que dizem que o Mário está discutindo aí também o Estado Novo, né, nessa narrativa,
Mas para além disso, o que nos interessa aqui é a curva, né, que acontece com o personagem. O conto é muito grande e, como de costume aqui, né, a gente não vai ler inteiro, né, tanto para vocês não terem o spoiler completo, né, e ter a experiência da leitura íntima depois, quanto porque tomaria muito tempo e o vídeo ficaria com meia hora, né, de duração. Mas eu separei alguns trechos, né, para que a gente tenha ideia geral de como esse declínio, né, sofrido pelo personagem por conta da narrativa acontece, e esses trechos, né, que eu escolhi fazem bem jus a essa trajetória. Em resumo, o conto narra a história de um trabalhador que não tem nome, ele é nomeado pelo Mário através de um número, que está muito empolgado porque é 1º de maio, né? E ele quer comemorar o Dia do Trabalhador. Ele diz que nesse dia ele não vai trabalhar, né? Ele é um carregador de malas da Estação da Luz, né? Não essa Estação da Luz que a gente tem hoje. A Estação da Luz era, né, o que havia de mais moderno, digamos assim, né? Nos meios de transporte paulista aí, né, desse período. E ele sai para a rua, crente de que vai encontrar uma multidão e que juntos eles vão celebrar, né, a força do trabalhador brasileiro. E a cada trecho do conto, a cada avanço da narrativa, ele vai se desanimando mais e mais porque não acontece coisa nenhuma. Então a gente tem essa curva, né, descendente, que é de fato psicológica, né, mas também é envolta numa questão sociológica, né? Um trabalhador que quer exercer o seu direito, né, de cidadania, de comemorar o próprio dia da sua classe e não encontra nada que se comemore, até que ele, ao final, desiste de qualquer comemoração. Vamos lá pro conto, então? No grande dia 1º de maio, não eram bem 6 horas e já o 35 pulara da cama, afobado. Estava bem disposto, até alegre. Ele bem afirmara aos companheiros da Estação da Luz que queria celebrar o dia e havia de celebrar. Os outros carregadores, mais idosos, meio que tinham caçoado do bobo. Viesse trabalhar que era melhor. Trabalho deles não tinha feriado. Mas o 35 retrucava com altivez, que não carregava a mala de ninguém. Havia de celebrar o dia deles. E agora tinha o grande dia pela frente. Dia dele. Primeiro quis tomar um banho para ficar bem digno de existir. A água estava gelada, ridente, celebrando, e abrira um sol enorme e frio lá fora. Depois fez a barba. Barba era aquela penugem, meio loura, mas foi assim mesmo buscar a navalha dos sábados, herdada do pai, e se barbeou. Foi se barbeando, nu só da cintura para cima por causa da mamãe por ali. De vez em quando, a distância mais aberta do espelhinho refletia os músculos violentos dele, desenvolvidos desarmoniosamente nos braços, na peitaria, no cangote, pelo esforço cotidiano de carregar peso. O 35 tinha um ar glorioso e estúpido. Porém, ele se agradava daqueles músculos intempestivos, fazendo a barba. E como não encontrasse mesmo um conhecido, comprou o jornal para saber. Lembrou de entrar num café, tomar por certo uma média, lendo. Mas a maioria dos cafés estavam de porta cerrada. E o 35 mesmo achou que era preferível economizar dinheiro por enquanto, porque ninguém sabia o que estava para suceder. O mais prático era um banco de jardim, com aquele sol maravilhoso. Nuvens? Umas nuvenzinhas brancas ondulando no ar feliz. Insensivelmente, o 35 foi se encaminhando de novo para os lados do Jardim da Luz. Eram os lados que ele conhecia, os lados em que trabalhava e se entendia mais. De repente, lembrou que ali mesmo, na cidade,
tinha banco mais perto, nos jardins do Anhangabaú. Mas o Jardim da Luz ele entendia mais. Imaginou que a preferência vinha do Jardim da Luz ser mais bonito. Estava celebrando e continuou no passo em férias. Chegou tarde, quase nada tarde. Eram apenas 9h15, pois não havia mais nada. Não tinha aquela multidão que ele esperava. Parecia tudo normal. Conhecia alguns carregadores dali também e foi perguntar. Não tinham reparado nada. De certo foi aquele grupinho que passou na porta da estação, tirando fotografia. Aí outro carregador conferiu que eram os deputados sim, porque tinham tomado aqueles 2 sublimes automóveis oficiais. Nada feito. Acabara por completo a angústia. Não pensava, não sentia mais nada. Uma vagueza cruciante, nem bem sentida, nem bem vivida. Inexistência fraudulenta, cínica, enquanto o 1º de maio passava. A mulher de encarnado foi apenas o que lhe trouxe de novo a lembrança, a moça do apartamento. Mas nunca que ele fosse até lá. Não havia pretexto. Na certa que ela não estava sozinha. Nada. Havia uma paz. Que paz sem cor por dentro. Pelas 17 horas era fome. Agora sim, era fome. Reconheceu que não almoçara quase nada. Era fome. E principiou enxergando o mundo outra vez. A multidão já se esvaziava, desapontada, porque não houvera nenhuma briguinha, nenhuma correria no Largo da Sé, como se esperava. Tinha claros bem largos, onde os grupos dos policiais resplandeciam mais. As outras ruas do centro, estas então totalmente desertas. Os cafés, já sabe, tinham fechado, com pretexto magnânimo de dar feriado aos seus proletários também. Bom, gente, deu pra perceber aí, apesar de eu ter fisgado alguns trechinhos, né? É bem legal a gente considerar essa possibilidade narrativa aí conscientemente quando a gente estiver escrevendo, né? Quando a gente não souber muito bem para onde levar o nosso texto, essa é uma perspectiva muito interessante, né? Pensar em como que a narrativa ela pode seguir um caminho descendente, né? Ela pode levar o nosso personagem, seja psicologicamente, moralmente, né? Ou sobre qualquer outro aspecto que se queira colocar, para um declínio, né? Para um desajuste, né, da própria narrativa, né? Para meio sem saída para a própria trajetória do que a gente está narrando. Bem, espero que tenha sido legal para vocês aí, como foi para mim, pensar essa questão, e semana que vem a gente continua, tá bom? Abraços!